Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET do primeiro ano do ensino médio, volume 2, semana 4, sendo essa a segunda parte. Se você não viu a primeira parte, não tem problema. Ao final desse vídeo eu vou deixar um link que te leva para a primeira parte e também um link que te leva para a terceira parte, ok? No mais, vamos às nossas atividades de hoje. Vem comigo. Bom, nós estamos nessa semana estudando a introdução de função, até a questão de número 3, né? Na questão de número 4 também é uma questão que dá a ideia de função, introduz função, porém introduz função com gráfico. O que é uma função mesmo, você lembra? Função é uma lei que relaciona duas grandezas, a grandeza x com a grandeza y, ou duas variáveis, a variável x com a variável y, tá bom? E quando eu falo de função, eu associo a essa função o seu gráfico no plano cartesiano. Então aqui, olha, eu tenho esse gráfico. Aí está falando assim, ó, de acordo com esse gráfico, que é o gráfico de uma função f, quais das proposições são verdadeiras? E aqui me deu 3 proposições. Pessoal, eu quero verificar se o f de menos 2 mais o f de 2 é igual a 0. Bom, primeiro vamos descobrir quanto que é o f de menos 2 e quanto que é o f de 2. Ou os valores aproximados, né? O que é o f de menos 2? Esse menos 2 aqui, ó, é o x. Lembrando que eu posso escrever a função como? Vou colocar aqui f de x. Então eu estou trocando o x pelo menos 2. Automaticamente o resultado é o y. Né? Porque pela lei de correspondência, f de x é a mesma coisa que y. Então eu vou descobrir qual que é o y em que nessa função o x é menos 2. Vou olhar no gráfico, ó. Acho o x, aqui está o eixo x, ó. O eixo x. O x menos 2 está aqui. Observa aí pelo desenho de vocês, e aqui também pelo meu, que quando o x for menos 2, ó, o pontilhado me leva para esse ponto. E esse ponto me leva para esse valor de y. Então o y é 2. Então quando o x for menos 2, o resultado dá 2. Ó. X menos 2, cheguei nesse ponto. Aí eu vou até o y. O y é 2. Então eu já sei que esse camaradinho aqui, o resultado é 2. Mas, agora quanto que dá o f de 2? Vou lá no gráfico de novo. Vou encontrar o x2. Olha o x2 aqui, ó. Aí eu vou pontilhar em direção à reta vermelha, ó, pronto, tá aqui. E aqui eu encontrei esse ponto, aí eu vou em direção ao eixo y. Esse aqui é o y em que o x é 2. Aí você fala assim, professor, mas não tem o valor, porque não está mostrando qual que é o valor. Não tem problema. O f para x igual a 2, eu sei que é maior do que 0, não é? Ó, porque aqui, ó, é o 0. Eu sei que ele é maior do que 0 e ele é menor do que 1. Imagina um número qualquer, vou colocar um número qualquer, imagina 0,3. Só para a gente fazer a conta ali e verificar se aquilo é verdade. Então, o meu f de 2 seria 0,3 aproximadamente. Observa que quando eu somar, ó, 2 mais 0,3 vai dar 2,3. Isso é igual a 0? Está falando que a soma dos dois dá 0. A soma não dá 0. A soma dá um número maior do que 0. Então, esse item aqui é falso. Tá bom? Mesmo se aqui não for 0,3. Imagina se aqui for 0,1. 2 mais 0,1 dá 2,1. E está falando que o resultado é 0. Então, isso é falso. Vamos para o próximo. O próximo está falando que o f de 1 é igual ao f de menos 1. Então vamos descobrir quanto que é o f de 1. Ó. O f de 1. Lembrando que esse cara aqui é o valor de quem? Esse é o valor de x. Aí eu vou descobrir quanto que vale o y dele. Então lá no eixo x, ó, tá o eixo x. Eu vou procurar o x1. O x1 está aqui. Encontrei o x1, dá uma olhada, ó. Eu vou pontilhar até o gráfico, que é a reta. Chegou aqui, eu olho aqui na frente, olha. Que resultado que eu encontrei? Eu encontrei o y1. Vou fazer a mesma coisa para o f de menos 1. f de menos 1. Lá no x eu encontro o menos 1. Ó. O menos 1 está aqui.
Aí eu vou pontilhar até o gráfico. Chegou no gráfico, eu pontilho até o eixo Y. Olha quem que eu encontrei. Eu encontrei o 1. Ou seja, o resultado desse deu 1 e o resultado desse também deu 1. Ou seja, os dois são iguais. Então, essa proposição é verdadeira. Vamos verificar a terceira proposição. F de 2. O F de 2 a gente já fez, né? Dá mais ou menos 0,3. Vou até colocar aqui de uma vez. Dá aproximadamente 0,3. Isso é igual ao F de menos 1 mais o F de 3. Pessoal, o F de menos 1 a gente já fez, ó. Quanto que é o F de menos 1? Deu 1. Opa, já estou percebendo que vai dar falso, né? Porque aqui é 0,3. 0,3 é igual a 1 mais alguma coisa. Quanto que dá o F de 3? Vamos calcular aqui, para ter certeza que aquilo é falso. O F de 3. Esse aqui é quem? Esse aqui é o X. Então lá no gráfico eu vou achar o X. Tá aqui. Esse X aqui é 3, ó. Achei ele, eu vou em direção ao gráfico. Cheguei no gráfico, eu vou em direção ao eixo Y. Tá aqui, ó. É esse valor. Eu não sei quanto que é. Não tá mostrando, mas eu tenho noção. Ó, tá abaixo do eixo X, então ele é negativo. E tá antes do menos 1. Na pior das hipóteses, se ele fosse o próprio menos 1, ficaria 1 mais menos 1, daria 0. 0 é igual a 0,3? Não é. Mas ele nem é menos 1, né? Ele vai dar aqui mais ou menos ali, ó. Ele vai dar ali mais ou menos 0,2. Aí eu vou aqui, vou colocar o 0,2. Porém, ele é negativo, né? 0,2. Então, ó, o 0,3 é igual a 1 mais menos 0,2. Eliminando parênteses, mais com menos dá menos 0,2. Isso vai dar 0,8. Esses dois são iguais? Não, isso é falso, tá bom? É claro que aí a gente pode analisar pelo gráfico, né? O F de menos 1, o F de menos 1 tá aqui, ó, que é essa imagem. O F de 3, ó, tá aqui, ó. Na hora que eu somar esse com esse, o resultado dá o F de 2, que é esse daqui. Então, nós podemos tomar esses cuidados aí. E é claro, a gente tem outras formas de verificar isso, encontrando a lei dessa função, tá bom? Encontrando a lei dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para também fazer isso, beleza? Vamos fazer a questão de número 5, vamos lá. A questão número 5, pessoal, ela já está aí resolvida. Ele colocou ela só para poder introduzir o estudo de uma função específica, né? Nós estamos estudando função, e tem vários tipos de função. E nessa questão 5, ele inicia o estudo da função que nós chamamos de função afim. A função afim, ela tem essa estrutura básica, ó, f de x é igual a x mais b, tá bom? O a e o b são chamados de coeficientes. Então, o a e o b são os coeficientes, em que o a é chamado de coeficiente angular. Por que ele é chamado de coeficiente angular? Porque ele vai determinar o ângulo de inclinação da reta. Porque a função afim, ela gera uma reta, tá bom? Então é o A que determina esse ângulo de inclinação, ou seja, se a reta vai ser crescente, decrescente ou vai ser uma reta constante. E para eu calcular o valor do A, tem várias fórmulas, tem várias formas de fazer, tá bom? Mas tem uma formulazinha. A fórmula para encontrar o A vai ser o YA menos o YB sobre XA menos XB. Você pode inverter a ordem. Pode ser YB menos YA, desde que você inverta embaixo também. XB menos XA, tá bom? Então essa é a forma que nós utilizamos para encontrar o valor do A. O B é o coeficiente linear, tá bom? Onde a reta intersecta o eixo Y. Então esse ponto aqui, ó, aqui é o eixo Y. Esse ponto aqui, a ordenada dele é o B. O A dá a inclinação, o B onde intersecta o eixo Y. Esse ponto aqui, ó, a ordenada dele, ou seja, o Y dele é o B. Esse ponto aqui,
o y dele é o b, tá bom? Então, ó, se a reta é crescente, quem faz ela ser crescente? O a. Quer dizer que o a é maior do que zero. Reta crescente. A reta decrescente, ó, o a é menor do que zero. Reta decrescente. A reta constante ela segue ali paralela ao eixo x, né? Pode ser na parte de cima ou na parte de baixo. Então quer dizer que o a é igual a zero, ou seja, não tem inclinação. Quando eu falo inclinação, ó, eu estou falando desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo de inclinação, quem determina ele é justamente o coeficiente angular, é o a. E para memorizar, nós fazemos esse pequeno triângulo, né? Lembra muito da nossa bandeira de Minas, né? Que é um triângulo, ó, crescente, decrescente e constante. A maior do que zero, A menor do que zero, A igual a zero. Tá bom? Então a questão número 5 é só para introduzir a ideia da função afim. E nós vamos aplicar essa ideia nas questões seguintes. Tá bom? Vamos para a questão 6. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Questão de número 6, ó. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. E aqui nós temos o gráfico, eu vou colocar aqui do lado, ó. Dá uma olhada que é uma reta, né? Ou seja, é algo linear. Agora imagine que isso continue acontecendo, ou seja, a reta continua descendo, tá bom? É isso que ele está falando, suponha que vai continuar nos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Bom, pessoal, eu fiz aqui parte do gráfico que me interessa. Eu quero saber o tempo mínimo, que é o 6º mês. Quanto tempo vai passar até a reta chegar aqui e não ter mais água no reservatório, né? Porque aqui é a capacidade, até chegar no zero. Quanto tempo vai passar? Por exemplo, se aqui for 10, ó, se eu achar aqui 10, do 6 para 10 passou 4 meses. Exemplo, né? Então eu preciso descobrir esse valor aqui, que é o valor do x, né? Que x é esse? Porque descobrindo esse valor, x menos o 6 vai me dar o tempo que passou. Aqui eu tenho uma reta decrescente, ok? Observa a posição dela. Nós vimos na questão 5 que a função afim, ela tem essa estrutura, ó, f de x é ax mais b. Aqui eu quero descobrir o valor do a e do b. Se eu descobrir o valor do a e do b, eu vou descobrir o valor do x aqui, tá bom? Como é que eu vou descobrir o valor do a e do b? Lembra como é que acha o valor do a? A forma de encontrar o valor do a? O a vai ser o y do a menos o y do b sobre o x do a menos o x do b, em que a e b é pontos desse gráfico. Eu coloquei a parte que eu vou utilizar aqui, né, os valores em destaques. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Quais são as coordenadas desse ponto? Eu vou chamar esse ponto de ponto A. O x dele vale quanto? Vale 6. O y dele vale 10. Eu vou colocar aqui. Não precisa colocar a porcentagem não. É para cálculo, tá bom? Aí esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de ponto B. Quanto que vale o x dele? Ó? O x dele aqui embaixo vale 1. O y dele aqui vale 30. Quem que é A, quem que é B, não importa, tá bom? Você pode chamar esse de A e esse de B. Aqui não importa. E aí eu vou achar o valor do A. Então, o A, que é o coeficiente angular, o y do A. Quem que é o y do A? É 10. Então, 10 menos o y do B, 30. Então, 10 menos 30. O x do A é 6, menos o x do B, que é 1. Então, o A ficou aqui. 10 menos 30 dá menos 20. 6 menos 1 é 5. Então, o A menos 20 dividido por 5 vai dar menos 4. Observa que o A tem que ser negativo, né? Lembra? A reta, quando ela é decrescente, o A é o quê? É menor do que zero. Então, se eu faço um cálculo e não acho negativo, eu posso apagar que está errado.
porque ela é decrescente, tá bom? Então eu já tenho o A. Vou pegar aqui e vou escrever o que eu já tenho, ó. Então a minha função, no lugar do A, eu coloco o valor dele. Ficou menos 4x mais B. Agora falta encontrar o valor do B. Como é que eu vou encontrar o valor do B? Pega aqui qualquer um dos pontos e substitui lá, porque esse daqui é o x, esse é o y. É só trocar lá no lugar do x, colocar 6, no lugar do y colocar 10. Aí você fala assim, professor, mas ali não tem y. Tem, lembra? Esse camarada aqui, ó, o f de x, vou até colocar aqui, ó, f de x é a mesma coisa que y. Então, no lugar do f de x, eu coloco o y. 10, então eu vou colocar aqui, 10, igual menos 4, no lugar do x, eu coloco o x, 6. Menos 4 vezes 6 mais b. Observa que deu uma equação pequena. Aí você pode usar esse ou esse ponto, tanto faz. Fazendo esse cálculo, 10 é igual menos 4 vezes 6 menos 24 mais o b. Vou passar o 24 para o lado de cá, ó. Vai ficar 10 mais 24 é igual a b. 10 mais 24 quer dizer que o b é igual a 34. Aí eu volto aqui, ó, eu já sei que a minha função, vou escrever ela de novo, ó, a minha função é igual a menos 4x mais o 34. Aí você fala assim, professor, mas o B não é onde corta o eixo Y? É, mas observa aqui que não é o eixo Y, porque aqui é 1, tá bom? Então tem que tomar esse cuidado com esse gráfico. Agora sim, eu vou descobrir que x é esse. Pessoal, esse x aqui, ó, essa coordenada aqui, essa coordenada eu posso colocar como x e 0. Por que x e 0? Eu já sei que o y vale 0. Por que eu sei que o y vale 0? Porque é um ponto em cima do eixo x. Todo ponto em cima do eixo x, o y é 0. Se o y é 0, aqui na função, no lugar do y, eu coloco 0. Tá bom? Quem que é o y mesmo? O y é o f de x. Tá bom? Então é só no lugar do f de x colocar o 0. E aí eu vou encontrar o x. Então, ó, vou pegar isso aqui, vai ficar 0 é igual a menos 4x mais 34. Vou passar o 4x para o lado de cá. Tudo que muda de lado muda de sinal, né? Então ficou 4x é igual a 34. X é igual a 34 dividido por 4. Fazendo essa divisão, olha, 34 dividido por 4 vai dar 8 vezes 4 é 32, sobram 2. Acrescento 0 e vírgula. 5 vezes 4 é 20, sobra 0. Então o x é 8,5. Então aí, ó, já sei que esse x aqui, vou até colocar ele aqui, é 8,5. A pergunta é, quanto tempo se passou a partir do sexto mês? Do sexto mês até o 8,5, passou quantos meses? Até o 8 meses e meio, né? Passou quantos meses? Passou 2 meses e meio, né? Então aí, ó, basta pegar o 8,5 menos 6. Ou seja, passou 2 meses e meio. Resposta aí. Quanto tempo se passou? Se passaram 2 meses e meio, até que o reservatório não tenha mais água. Beleza? Vamos para a última questão de hoje, questão de número 7. Vamos lá. Questão número 7, olha. Determine se as funções f de x e g de x são crescentes ou decrescentes. Aí está perguntando, essas funções têm ponto em comum? Pessoal, o que nós fizemos na questão de número 5? Nós analisamos uma função crescente ou decrescente, né? Lembrando que a função afim, ela tem essa estrutura, é ax mais b. O que é que determina se ela é crescente? O coeficiente angular. Se o a for maior do que 0, a função é crescente. Se o a for menor do que 0, a função é decrescente. Ok? Então, para eu falar se é crescente ou decrescente, basta olhar o a. Nessa função f de x, ó, quem que é o a? O a é o número que acompanha o x. Nesse caso aqui, o a é igual a 2. Ou seja, o a é maior do que 0. Então eu já sei que essa função ela é crescente, ok? Nessa função aqui, quanto que vale o a? Ó o a aqui, ó.
Quando o número não aparece é 1. Nesse caso é menos 1, né? Porque é negativo, então o A é menos 1. Menor do que 0. Então eu já posso falar que essa função é decrescente, ok? Decrescente. Aí está perguntando o seguinte, essas funções têm ponto em comum? Pessoal, função só não tem ponto em comum se as duas forem paralelas. Por exemplo, ó, eu tenho essa reta paralela a essa. Reta paralela são retas que não têm ponto em comum. Quando é que isso vai acontecer? Se o A dessa for igual ao A dessa. Se for igual, não tem ponto em comum. Nesse caso, ó, é diferente. Uma está crescendo, a outra está decrescendo. Uma hora elas vão ter que se encontrar em um ponto. Então, resposta, essas funções têm ponto em comum? Sim. Sim. Um ponto é em comum. Ok? Porque uma cresce e a outra decresce, uma hora elas vão ter que se encontrar em um ponto. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? Vou deixar para você aí o link que te leva para a parte 3 dessa semana. Beleza? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!